Olá pessoal, eu vou falar agora sobre vetores. Vetores é um segmento orientado que pode representar uma grandeza. O que é uma grandeza? É tudo aquilo que a gente pode medir. Então, o comprimento de uma mesa é uma grandeza. A massa de uma pessoa é uma grandeza. O tempo é uma grandeza. Só que a gente pode dividir as grandezas em dois tipos: as escalares, que por exemplo seria o tempo, é um exemplo de uma grandeza escalar, o tempo, a massa. O tempo, por que é uma grandeza escalar? Ó, se eu falar assim, faltam 5 minutos para um evento, então só isso já é o suficiente para eu determinar, para entender o que eu tô querendo dizer. Se eu falar que uma pessoa tem 70 quilos, acho que todo mundo entende, eu não preciso de mais nenhuma informação. Agora, as grandezas vetoriais, eu além de fornecer o número, eu tenho que fornecer o módulo, a direção e o sentido. Então eu vou te dar um exemplo de algumas grandezas vetoriais, que a velocidade é uma. Velocidade. O deslocamento é outra. Deslocamento. Então, ó, por exemplo, se eu falar pra você, ó, um corpo aqui, ó. Imagina um corpo, ele tá com uma velocidade. Se eu falar que para você que está uma velocidade de 100 km por hora, a primeira pergunta que você pode fazer é o seguinte: ele está andando para cá ou ele está andando para esquerda, para direita ou para esquerda? E tudo bem, ele está com uma velocidade de 100 km por hora. 100 km por hora. Mas ele está para direita ou para esquerda? Então eu preciso determinar a direção e o sentido para a informação ficar precisa. O vetor, ó, essa seta aqui que eu orientei aqui. Ó, esse vídeo aqui eu basicamente vou trabalhar com soma simples de vetor. Então é soma basicamente na horizontal ou na vertical. E eu vou falar um pouquinho de decomposição de vetor. Não vou falar sobre vetores perpendiculares, lei dos cossenos, produto escalar, produto vetorial. Não vou falar nada disso nesse vídeo. Tá? Então eu vou iniciar aqui, ó, com esse vetor vermelho aqui, ó. A direção, o que é a direção desse vetor aqui, ó? Direção, ele é esse ângulo que ele forma com a horizontal. Então vamos supor que seja 60 graus aqui, ó. Só que nesse vídeo aqui, eu vou trabalhar só com ou zero, ou o ângulo dele é zero, ou o ângulo dele é 180 graus, que é tudo isso aqui, ó. 180 graus. Eu só vou trabalhar com esses dois tipos de vetores. Então, quem mais vocês precisam saber? Então, a direção é esse ângulo que ele forma. E eu aqui no vídeo eu vou trabalhar só com esses dois tipos de ângulo, mas eu estou mostrando o que é. Isso é a direção. O módulo do vetor, ou intensidade, é o tamanho do vetor. Esse tamanho pode ser, por exemplo, ó, vamos falar que é o vetor F aqui, ó. Então vai ficar o vetor F, ele é 5, de 5. Então esse tamanho aqui é 5, ok? Além disso, a gente tem um sentido, ó. O sentido dele pode estar ou apontando aqui, ó, para cima, ou ele pode estar com o sentido apontando para baixo. Então tem dois sentidos, ok? Uma outra propriedade do vetor, de usar vetor, uma vantagem inclusive, é que eu posso pegar esse vetor aqui e transportar ele para outro lugar. Então eu posso pegar esse vetor aqui, ó. Opa, aí. Eu posso pegar esse vetor aqui e deslocar, desde que eu preserve o módulo dele, ou seja, o tamanho dele, eu preserve a direção dele, o ângulo que ele forma aqui com a horizontal, e o sentido dele. Aí o vetor vai ser igual. Então, para eu determinar se um vetor é igual ao outro, eu tenho que preservar, ele tem que ter o mesmo módulo, a mesma direção, o mesmo sentido, não importa a posição do espaço. Então, por esse vetor aqui, ó, ele é igual a esse vetor, porque eles têm a mesma direção, eles têm o mesmo ângulo formado aqui, eles têm o mesmo sentido, ó, o sentido aqui, a setinha aqui, ó, e eles têm o mesmo tamanho. Inclusive eu copiei esse vetor. Esse vetor aqui já, ele tem um sentido oposto. Então, para a gente representar isso, a gente representa que ele é um vetor F negativo. Ele tem um sentido oposto, a gente usa esse menos aqui para indicar que o sentido dele é oposto ao F. Ok? Então esse daqui é o basicão de vetores. Então vamos fazer aqui alguns exemplos. Ó,
O meu objetivo aqui é calcular o vetor resultante. Isso daqui é muito intuitivo. Então isso aqui é um bloco qualquer, esse azul aqui. E eu tenho uma força aplicada de 10 N para a direita e 5 N para a esquerda. Detalhe, força é uma grandeza vetorial. Eu preciso indicar a direção e o sentido dela. Imagine, se eu puxar 10 para cá e 5 para cá, qual que vai ser o resultado? Qual que vai ser a resultante? Vai ser 10 menos 5. É meio, acredito eu, intuitivo. É 5 newtons no caso, tá? Que a gente está usando força. Esse segundo exemplo aqui, ó, repara que as duas forças estão apontando para o mesmo sentido. Como é que fica então a força resultante? O resultado. Isso aqui eu estou falando para força, mas serve para qualquer vetor. Podia ser velocidade, podia ser quantidade de movimento, enfim. Então, no caso aqui, ó, repara que é só somar 10 mais 5, que dá 15 newtons. Como eu estou trabalhando com força, é 15 newtons. Esse terceiro caso aqui, ó, a força resultante, a situação é parecida com a de cima, que eu subtraio. Então, vai ficar 2 menos 2. Então, o resultado é 0. Ok? Além disso, ó, se eu quiser calcular, eu tenho um bloco. Então vamos falar aqui, ó, eu tenho um bloco, eu estou aplicando uma força de 20 newtons, por exemplo, para cá, e uma força de 10 newtons para cá, tá? Então uma força de 10 newtons para cá. Então ele quer saber o máximo e o mínimo. Ó, se for mínimo é essa situação aqui, ó. E se for máximo é essa situação aqui, ó. Os dois têm que apontar para a mesma direção. Ficou meio torto aqui, mas um é de 10 e outro é de newton. Então qual que é o valor do mínimo? O mínimo é 10, que é 20 menos 10. Esse daqui é o mínimo, ok? E o máximo é 20 mais 10, que é 30. Então, das somas do vetor, se eu for fazer qualquer soma, o mínimo é 10 e o máximo vai ter que dar 30. Ok? Observação, eu posso ter valores intermediários entre 10 e 30? Posso, mas aí eu teria que ter ângulos entre os vetores. Eu vou mostrar aqui, mas eu não vou fazer o cálculo. Ok? Então vamos supor que esse vetor aqui de 20 está aqui. E o de 10 está assim, ó, por exemplo. Ó. Ele tem um ângulo aqui, ó. Nesse caso aqui, aí é uma situação que uma hora eu vou fazer, mas não no momento, ok? Então ele vai estar entre 10 e 30 nessa situação aqui, ó. Agora um exemplo de decomposição de vetor. Então aqui, ó, é um caso de um jogador que chuta uma bola de futebol. A velocidade inicial é 20 metros por segundo, com um ângulo de 30 graus. Então imagine uma bola. E eu tenho uma velocidade de 20 metros por segundo. Isso daqui é o módulo. Isso aqui é um módulo. É o módulo da velocidade. E eu tenho um ângulo de 30 graus com o gramado. Então eu vou traçar uma reta paralela aqui para facilitar a minha vida. Ó, então esse é o ângulo com o gramado. 30 graus. Então o meu objetivo é calcular a velocidade horizontal e a velocidade vertical. Esse caso aqui é um caso de decomposição. Então eu vou desenhar aqui o vetor, ó. Então eu tenho um vetor aqui de 20. Eu vou desenhar maior, é só para ficar mais fácil para entendimento, ok? Então, ó, esse vai ser a decomposição que a gente vai fazer, ó. Essa é a decomposição que a gente vai fazer. Na vertical, a gente vai ficar com o vetor VY. E na horizontal, a gente vai ficar com o vetor VX. E o ângulo é 30 graus. Pela trigonometria, a gente tem um triângulo, tem um ângulo e tem a hipotenusa. Por que eu sei que o 20 é a hipotenusa? Porque aqui é um ângulo de 90 graus. Essa é uma decomposição clássica. Por enquanto eu vou pedir só para vocês entenderem que é assim. Em um outro vídeo eu vou explicar melhor, com mais detalhe isso aqui. Então, ó, como é que a gente determina o V de Y? O V de Y, ó, é seno. Ó. Seno de 30 graus é igual a V de Y sobre 20. V de Y sobre 20. Quanto que vale 30 graus? Vale meio. Então vamos colocar aqui, ó, meio é igual a V de Y sobre 20.
Portanto, qual é o valor do meu V de Y? É 20 vezes 0,5, que dá 10. 10 o quê? Metros por segundo. Agora, vamos achar o V de X. Eu ainda também vou fazer vídeo de trigonometria, mas por enquanto eu vou me limitar a uma pessoa estar chegando até aqui, que ela tenha um mínimo de conhecimento para entender o que eu estou fazendo aqui, ok? Então, ó, vamos falar sobre para como é que calcula o V de X. O V de X é o cosseno, ó. V de X é V de X sobre 20. Então, cosseno de 30 é V de X sobre 20. O cosseno de 30 está aqui, ó, no dado do problema. Então, o V de X é igual a 20 vezes 0,85. Ou seja, V de X é... Vamos fazer a conta aqui, ó. 20 vezes 0,85. Dá 0,01 em cima, mais 0,61. Somo tudo, 0,071. Como eu tenho duas casas depois da vírgula, eu tenho que colocar aqui, ó. Então dá 17 metros por segundo. Então minha velocidade na vertical vai ser 17 metros por segundo e na horizontal vai ser 10 metros por segundo. Ok? Então é isso. Eu vou parar por aqui e obrigado.